Então, como ele falou, meu nome é Alexandre Canas. Eu sou aluno do 4º ano. Como a maioria daqui, eu era da 9,6, agora estou na 9,7. E eu fiquei ano passado lá em Boston também. Então, primeiro eu queria parabenizar eles pela organização do curso, que eu acho que vai ser bem útil para vocês. Porque todo mundo que chega lá, chega meio perdido, tem um tempo assim de adaptação. Então, tanta cultura diferente, a língua é diferente, saber o que você pode fazer, o que você não pode, como se ajeitar. Então, acho que cada um falando um pouquinho vai ajudar vocês lá com isso. Então, bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência lá. Teoricamente, eu tenho que focar um pouquinho no laboratório mais, só que o Danilo apresentou ontem e ele deve ter falado um pouquinho já do laboratório. Ele ficou no mesmo laboratório que eu fiquei, mas 2 anos antes de mim. Bom, o laboratório é o laboratório do Verher. Então, eu, o Pagotto e o Marcel, tremendo, a gente ficou lá no laboratório. E esse aqui é o Verher e a Sandra. O Verher, ele é professor da Harvard Medical. E ele, na verdade, ele não é médico. Ele é, não sei de formação dele, acho que ele é farmacologista ou... bom, só que ele trabalha exclusivamente com pesquisa. E a Sandra, a outra que está com ele, é a mulher dele. Ela é como se fosse a secretária dele, então ela ajuda a gente em todas as partes burocráticas, a escrever os papers, a tudo, todas essas parte mais burocrática mesmo. E o cara aqui da esquerda é o Bruce. Ele é um engenheiro, ele trabalha com bioengenharia e ele ajuda a gente, ele trabalha com criação de softwares para usar. O Danilo deve ter falado um pouquinho, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Bom, a gente, diferente da maioria das pessoas que foram para lá, a gente não fica na saúde pública de Harvard, a gente fica num hospital, no Beth Israel, que é um dos hospitais da Harvard Medical School. Bom, então a gente tem praticamente 2 linhas de pesquisa no laboratório. A primeira, que é a que mais ocupa nosso tempo, que a maioria das coisas que a gente fez, a gente está testando drogas para fibrilação atrial. Então, a gente trabalha com um modelo de porcos. Então, a gente pega uns porcos e, em geral, a gente testa nos porcos para ver se a droga que a gente está estudando, ela ajuda a evitar a fibrilação atrial ou não. Vocês sabem o que é fibrilação atrial, mais ou menos? Bom, então esse aqui é o laboratório onde a gente faz experimentos. Então, a gente faz uma cirurgia no porco. A maior parte dos experimentos são assim. A gente faz uma cirurgia no porco, abre o tórax dele, a gente põe com um porco vivo, anestesiado, tudo. A gente põe alguns catéteres e uns eletrodos no coração dele. A gente estuda umas medidas eletrofisiológicas do coração do porco e a gente estimula uma fibrilação atrial. A gente dá um choque no porco para ele fibrilar. E a gente vê qual a intensidade desse estímulo que a gente precisa dar, essas coisas, tudo, como controle. Depois a gente dá a droga que a gente está estudando e vê se depois a gente repete todos esses testes em meia hora, 1 hora, 1h30, fica repetindo e a gente faz uma curva para ver se a droga atuou, ajudou a melhorar. Então, se agora a gente precisa de um estímulo maior para causar a fibrilação atrial, se a fibrilação atrial dura menos agora. Então, é um modelo animal para estudar essas drogas. Aí aqui a gente usa uma angiografia, então a gente usa métodos de imagem para conseguir colocar cada um dos catéteres e os eletrodos isso é um coração, dentro de cada câmara cardíaca. Então a gente precisa de um no átrio direito, um no átrio esquerdo, para medir e para dar os choques nos lugares certos. Bom, aqui é um videozinho, ali está o eletrocardiograma, entrou em fibrilação atrial. E aqui é o coração simultaneamente, ele estava batendo, de repente ele começou a fibrilar. Agora ele voltou a bater normalmente. E terminou a fibrilação atrial, o AF, Atrial Fibrillation. Bom, só uma geral, assim. Aí outra linha de pesquisa que a gente trabalha é essa daqui de alternância de onda T. Então tem o eletrocardiograma, tem a onda P, QRS, depois tem a onda T. Eles provaram, na literatura, que existe um fenômeno que chama T-wave alternance, que é a alternância de onda T. Então, cada batimento, esse aqui é um eletro normal, e esse eletro tem um padrão A e um padrão B. Então, a onda T
quando em algumas pessoas ocorre isso daí. Ocorre uma onda T pequenininha, depois uma onda T grande, uma onda T pequena, uma onda T grande. Eles estudaram e provaram que quem tem esse padrão no eletrocardiograma tem o maior risco de ter morte súbita. Então, nos estudos, a gente pega um monte de gente que está tomando algum medicamento e um monte de gente que não está usando o medicamento e a gente compara para ver se melhorou. Eles têm um software que esse próprio engenheiro do laboratório desenvolveu que ele sobrepõe a todas as pares e as ímpares, então o padrão A e o padrão B, ele vê quanto está alterando e ele vê se isso diminui. A gente estuda, a gente faz os cálculos, ele ajuda a gente com a estatística para ver se diminuiu, se as ondas são mais sobrepostas e não muito longe uma da outra, para ver se as drogas funcionam ou não. Bom, deve ter ficado meio confuso, mas é só uma ideia mais geral. Bom, a rotina do laboratório era parecida com a de todos, a gente chegava umas 8h30, 9 horas, ficava até umas 4, 5. A maioria das pessoas do laboratório saíam antes, a gente ficava mais com as partes mais de calcular, essas coisas, ficar fazendo o trabalho mais chatinho, a gente fazia no final, a gente ficava ao longo do dia com o Werner. E aí, 2 vezes por semana a gente faz esses experimentos, em geral. E a gente, como é um trabalho mais agudo, assim, então a gente estuda o porco, no final o porco é sacrificado, no final da cirurgia. Não é que nem a dos ratinhos que a gente fica estudando eles a longo prazo. Então, isso tem um lado bom, que a gente não precisava ir no fim de semana, não precisava virar noites lá acompanhando os ratinhos, não tinha horário certo para essas coisas. É uma vantagem. Só que sempre chegava perto de algum deadline, a gente tinha que apresentar uns negócios para a indústria farmacêutica, algumas coisas desse tipo. Então, a gente também acabava ficando até meia-noite, alguns dias, mas é que nem aqui, você está o semestre inteiro varzeando, chega numa semana de prova, você fica que nem um louco. Era mais ou menos isso. Bom, aqui oportunidades acadêmicas que acabei tendo lá. Então, primeiro a gente foi no congresso com o Werner, a gente foi para São Francisco. Esse aqui é um pôster que a galera o trabalho do Werner com as pessoas que estavam um ano antes da gente. Então, a gente não está nesse trabalho, a gente só foi... Nossa, tem que voar. Então, a gente só foi ajudar lá, a gente não estava participando desse congresso. Só que esse mesmo congresso aconteceu em Boston agora, há 3 semanas. E o nosso trabalho que a gente fez lá acabou de ser apresentado. E a galera que está lá agora acabou indo para lá. Então, normalmente você vai acompanhar o fruto que a galera do ano passado deixou. Bom, aqui o Nóbrega também teve uma experiência parecida. A gente primeiro, aqui a gente está estudando anatomia do coração, eletrocardiograma, essas coisas, que a gente deu uma aulinha, não aula, né? A gente ficou meio de monitor para os alunos do Harvard College, que eles estavam tendo uma aula sobre cardiologia, então chamaram a gente para ser monitor e ajudar eles. Então a gente teve que estudar um pouquinho antes para saber o que ensinar para os meninos. Aqui a apresentação, que acho que o Sato comentou, que a gente fez para o Pepino quando ele foi lá em julho, e a gente apresentou de novo no final do ano. Além disso, o Werner organiza os Cardiology Grand Rounds do hospital lá, então palestras na área de cardiologia. Aí várias palestras que a maioria das pessoas... A gente ia menos, porque a gente não ficava na saúde pública, mas eles todos participaram, tinha várias palestras, toda semana, várias palestras de diversos assuntos na Faculdade de Saúde Pública. Eu conheci um brasileiro, que era radiologista intervencionista, então... Eu acabei conversando com ele, ele trabalhava no mesmo hospital que a gente estava. Eu fui acompanhar alguns procedimentos com ele, então eu vi ele fazendo algumas cirurgias, que não eram cirurgias, né? Um negócio diferente. Nunca tinha visto aqui, tá? O Brasil ainda não é uma área tão grande, eu achei bem interessante. Esse aqui é um outro negócio que os alunos da Harvard Medical mesmo, e Boston é o país, acho que a segunda língua mais falada na Great Boston, assim, na grande região, é português. Tem muito brasileiro lá, alguns ilegais ou não ilegais, tem muito brasileiro. Então, eles se interessavam bastante para saber português, para conseguir atender essas pessoas. Então, tinha muita gente, alunos da Harvard Medical, todos eram do primeiro ano, interessados em aprender um pouco de clínica, palavras clínicas, essas coisas, como fazer uma anamnese, essas coisas em português. Então, a gente foi, eu era também um monitorzinho, eu estava ajudando eles. Essas coisas não foram pelo laboratório. Então, uma outra coisa, além de você ter a oportunidade de laboratório lá, o principal, acho que é lá, como comentaram aqui, é meio você estar inserido lá no mundo de Harvard. Então, você consegue... Não é tão fácil, mas você tem que ir tentando ir atrás de tudo que você conseguir. Dá para conseguir bastante coisa. Aí, lazer, vou passar rapidinho. Primeiro, o Werner, ele tem uma casa em Vermont, que é casa de campo, assim, e uma casa na praia. Ele chamou a gente para ir para as duas. Essa aqui não é a casa dele, é um hotel que a gente foi com ele lá, obviamente. Aí ele chamou o Levante para jogar golfe, foi bem legal.
Aí, Boston é uma cidade com muitos esportes, assim, né? Então tem o Celtics, quem gosta, assim, de assistir esportes, é bem legal. Tem o Celtics, o Patriots, de basquete, de futebol americano, de hockey, que foi o campeão mundial ano passado. Tem o time de futebol meio meia boca e tem o de beisebol, Red Sox. O nosso hospital, ele é meio parceiro do Red Sox. Então, a gente pagava $5, a gente podia assistir os jogos. Então, deu para ir em vários jogos. Toda hora eu ia com todo mundo. Então, foi bem legal. Aqui também o Community Boating, que é o que já falaram também, para andar de vela. A gente andou de snowboard. O período de neve é mais chatinho, mas dá para aproveitar. Aí tem a Vanderbilt, que é a academia que falaram, tem parede escalada. Teve um campeonatinho de futebol, que a gente montou um timezinho aí. A gente foi vice-campeão. Aí a Mary Lou, que é a mulher do Godleski, ela chama a gente para vários eventos. Então, ela é membro de um clube alemão lá de Boston, então ela chama a gente para vários eventos, para o Oktoberfest deles, para vários eventos. Ela convida todo mundo para o Thanksgiving na casa dela. E aí, uma coisa que eu aprendi lá, primeiro, além de todas as coisas acadêmicas, eu aprendi a me organizar, tudo. Eu sempre morei com os meus pais, eu era totalmente dependente deles, eu percebi lá que é outra realidade. E aí também o Leandro, que morava com a gente, sabia cozinhar, ele foi ensinando a gente a fazer várias coisas. E o próprio Werner ensinou também, quando a gente foi para casa dele, também adora fazer isso. Aí, além disso, deu para viajar para vários lugares. O legal de lá é que tem estudantes do mundo inteiro. Então, você conhece, é um polo, assim, o centro mesmo que atrai gente que vai estudar de todos os lugares. Você conhece gente do mundo inteiro, de todos os, vários países. E a vida noturna é bem diferente da daqui. Vocês vão ver quem for para lá. Às 2 horas da manhã, fecha tudo. Meia-noite já é bem diferente mesmo. E eu fui... eu sugiro que as pessoas... Vocês estão pensando em ir no final do segundo, do terceiro ou do quarto ano. Eu fui no final do terceiro. Para mim foi ótimo, mas eu acho a melhor época, mas varia de pessoa para pessoa. Só que o problema para mim é que eu tinha 20 anos. Eu fiz 21 3 dias antes de voltar. E lá a idade mínima é 21 para entrar nos lugares. Então, legalmente era bem difícil de fazer as coisas. Bom, é isso. A gente pode fazer uma pergunta. Se alguém tem uma pergunta, a gente pode fazer antes do Esquerro, né, Esquerro? Só vim fazer, tá. Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar então para você, enquanto o João coloca as coisas, sobre qual que é a interação que você tinha, porque o VR era tanto de uma universidade, tem um vínculo tanto com a IGSPAD quanto o Beth Israel. O que você acha sobre qual que é a diferença em estar num hospital? Na prática mesmo não tinha tanta diferença, né? Que a gente ficava, como eu falei, ele trabalha integralmente com pesquisa. Então a gente ficava mais na área de pesquisa, não tinha muito como fugir disso. Mas só de você estar no ambiente, eu que achei que a vantagem assim, de você estar no ambiente hospitalar, é que, por exemplo, eu conheci aquele cara que eu fui nos procedimentos de radiologia intervencionista, o Pagotto também acabou indo em umas cirurgias, o Marcel participou de um programa de ortopedia também, que ele assistiu os procedimentos. Você tem um contato com médicos, assim, mas acho que sem contar essas coisas extras, assim, gente que você conhece, essas coisas, acho que é bem parecido, assim. E o Werner não ele trabalhava antes na HSPH, então a gente não tinha um vínculo tão grande com lá pelo Werner. A gente ia por causa do Godleski, que é o organizador do programa.